na Itália. Sobre a situação da deputada Carla Zambelli, a gente vai chamar aqui para a nossa conversa o Rafael Paiva, doutor Rafael Paiva, que é advogado criminalista e professor de Direito Penal. Doutor Rafael, tudo bem? Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa noite, obrigado a todos pelo convite. E vamos falar sobre a Carla Zambelli, então. Pois qual que é a situação nesse momento? Como é que a gente pode entender a situação da deputada sob o ponto de vista do direito internacional? Ela tem a cidadania italiana, ela está na Itália, mas ao mesmo tempo tem aí um mandado de busca internacional contra ela pela Interpol. Ela pode ser detida lá, ela pode ser extraditada, pode haver, por exemplo, um acordo entre Brasil e Itália para que ela eventualmente cumpra a pena na Itália, da mesma forma que o Robinho foi condenado na Itália e cumpre pena no Brasil. Eu queria que o senhor desse uma geral na situação jurídica dela para a gente entender. Claro, vamos lá. O mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes já está nas mãos da Interpol e, ao que me parece, já foi incluído na difusão vermelha. Então, o que acontece a partir de agora? As autoridades italianas recepcionam esse pedido e devem fazer a prisão na Itália da Carla Zambelli. Então, a difusão vermelha é um passo nesse pedido de extradição, não é a extradição em si. Agora, de forma complementar, o governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, o DRCI, que é um órgão do próprio Ministério da Justiça, faz esse pedido de extradição para o governo italiano. Então, Carla Zambelli deve ser presa e, posteriormente, recepcionado o pedido de extradição. A Itália vai extraditar? Não sabemos, mas há uma grande chance que sim. Vamos pegar o seguinte cenário. A nossa Constituição brasileira, ela proíbe a extradição de brasileiros natos. É o caso do Robinho. Foi condenado na Itália, transitou em julgado, fugiu para o Brasil. O governo italiano pediu, tragam-me Robinho. O governo não pôde mandar. Não é uma decisão política, é uma decisão constitucional. E aí, então, é encaminhado o pedido do governo italiano para, então, pelo menos cumpra-se a pena italiana no Brasil. Foi o que o STJ, decidiu, e hoje Robinho encontra-se cumprindo pena italiana no Brasil. Agora, olha que interessante, nós já temos casos anteriores em que a Itália extraditou ítalo-brasileiros. É o caso do Henrique Pisolato, ex-diretor-geral do Banco do Brasil. O Henrique Pisolato também tinha dupla nacionalidade, mas a Itália, assim como outros países europeus, tem outra tradição no que se refere à extradição, mesmo para países não europeus. Então, a tendência e a aposta jurídica hoje é de que a Itália prenda Carla Zambelli e extradite ela para o Brasil. Só não haveria essa extradição caso o governo italiano entenda que é uma condenação política. E aqui eu faço um parênteses. Não é uma condenação política. Carla Zambelli foi condenada porque teria lá, segundo o STF, invadido, com auxílio de um hacker, os sistemas do CNJ. Então, não se tratam daqueles fatos dos atos do dia 8 de janeiro. São fatos relacionados à invasão do sistema do CNJ. Então, isso, na minha visão, na minha análise, afastaria qualquer alegação de condenação política. Tio, Letícia, se vocês tiverem perguntas também, por favor, fiquem à vontade, tá? Professor, a Carla Zambelli, a situação dela jurídica é essa que você acabou de explicar. Agora, politicamente, o fato dela pertencer a uma corrente de extrema-direita, na mesma linha da primeira-ministra italiana, isso pode ajudar? A primeira-ministra pode simplesmente negar a extradição? Como é que você vê isso, do ponto de vista político de relações internacionais? Excelente pergunta, Ricardo. Eu acredito que sim, que pode ter algum tipo de entrave por parte do governo italiano, já que eles são alinhados politicamente à vertente da Carla Zambelli,
Porém, de forma bastante segura, eu posso dizer que um governante eleito num país democrático, como é o caso da Itália, ele não pode sobrepor as suas vontades políticas ao que determina a lei italiana. E nesse caso em particular, é claro, pode haver uma grande discussão dentro da Itália se trata de uma perseguição política ou não. Essa é a única saída. Veja que no caso do Henrique Pizzolatto, o único argumento de defesa nunca foi o fato de ser italiano, não ser italiano, sempre foi, por parte da defesa do Henrique Pizzolatto, as condições das cadeias brasileiras, que seriam desumanas. Então, o único argumento que eu acho viável hoje para que uma defesa da Carla Zambelli na Itália possa usar como argumento seria uma perseguição política. Mas nesse ponto eu até já me adiantei. Me parece que não se trata de uma perseguição política. Por mais que eu entenda, Ricardo, que em muitos casos o STF tem sim atuado de forma bastante política e preocupante, nesse caso em particular da Carla Zambelli, me parece que é uma condenação bastante técnica, no sentido de que houve um processo criminal, ela era uma parlamentar federal, o processo tramitou no STF e foi condenada. É que a gente vê tanto malabarismo hoje no STF que há uma tendência até da gente refutar, né? Mas nesse caso em particular, eu acompanhei bem esse julgamento, me parece que vai ser difícil, mas é claro, sempre há essa possibilidade de pelo menos postergar essa extradição com base nesse argumento. É curioso até a gente observar, né, que o discurso da Carla Zambelli é igual ao do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eles dizem que o Brasil vive uma ditadura e que essas condenações são perseguições políticas, né? E isso aí, como o coach observou, tendo um governo de direita da Giorgia Meloni lá na Itália, eventualmente pode precipitar, como o doutor Rafael falou, pelo menos alguma demora, alguma análise mais prolongada desse caso da deputada Carla Zambelli. Mas já tem um deputado, inclusive um deputado italiano, que antes mesmo dela chegar à Itália já tinha pedido providências do governo também. Quer dizer, a gente vai ver também na Itália talvez uma discussão aí, um debate entre governo e oposição sobre a situação da Carla Zambelli. Olha o trabalho que ela está dando, Letícia. O trabalho que ela está dando, e assim, ela está na Itália, ela tem passaporte europeu, né? Ela consegue também viajar para outros países ali, e às vezes talvez até para algum que tenha um pouquinho mais de uma posição um pouco mais parecida, inclusive, por exemplo, a Hungria, não? Uhum. E aí muda todo esse cenário de novo, porque aí a gente vai começar, a gente está falando, por exemplo, de Viktor Orbán, não sei qual que é o plano dela ali. Ao que me disseram ela vai se estabelecer numa cidade perto de Roma, mas também se ela entender que ela está ameaçada ali, ela poderia procurar outro lugar. E aí como é que ficaria essa situação, né? Acho que muda um pouquinho o cenário. A Hungria, por exemplo, é um país bem alinhado com os Bolsonaro. O Orbán talvez a gente possa chamar de amigo do Eduardo, não sei, eles têm uma relação um pouco próxima também, né? Pois é, eu até repasso esse tema para o doutor Rafael. Nesse sentido, poderia complicar uma possível extradição dela, doutor Rafael? Sim, com certeza. O fato hoje da Itália fazer parte de uma União Europeia, onde há um livre trânsito de pessoas, é um fator a se preocupar. Por isso que a primeira preocupação da justiça brasileira, aqui no caso o STF, é a inclusão na difusão vermelha, porque uma vez presa, essas movimentações acabam sendo frustradas. Então, de fato, essa é o primeiro ato a ser feito. A extradição pode até demorar um pouco, sabe? Mas por isso que é importante realizar a prisão antes. Evidentemente que nem todos os países europeus possuem tratado de extradição com o Brasil. Então, eventualmente, né, até me parece um pouco lógica essa escolha da Carla Zambelli pela Itália, já que ela tem cidadania italiana, mas não sei se foi muito bem articulada, estruturada, porque, primeiro, a Itália tem tratado de extradição com o Brasil desde a década de 80, quase 90.
Dois, a Itália já tem um caso de extradição de cidadão ítalo-brasileiro. Eu vi hoje a entrevista da Carla Zambelli e ela bate muito na tecla de que ela não será extraditada pelo fato de ostentar uma cidadania italiana. E esse argumento é muito frágil, considerando o que dispõe a lei italiana e justamente a jurisprudência que já existe num caso parecido. Rafael, tem outro precedente Legal. que eu me lembrei. Doutor Rafael, quero agradecer muito por nos... Diga, Couto. Banqueiro Salvatore Cacciola, você lembra desse caso? Banqueiro Salvatore Cacciola? Salvatore Cacciola. É a mesma coisa, que tinha cidadania italiana, né? E foi extraditado para o Brasil. Quer dizer, já vários antecedentes, né? Parecidos. O cerco está se fechando para cima dela. Agora, o que ela pode fazer é uma confusão lá no Congresso italiano, né, entre governo e oposição, então, porque ela é especialista nisso, né? Quer dizer, depois de aprontar aqui, né, ela vai aprontar lá também. Quer dizer, só com a prisão dela é que a gente vai ter sossego, né? Deixa eu Exatamente. agradecer. Acho que a prisão... Perdão. Pois não, doutor. Pode concluir, pode concluir. Não, só concluindo aqui a afirmação do Ricardo, realmente a prisão tem que ser o primeiro passo, porque a Carla Zambelli tem um potencial de causar até um incidente diplomático entre Brasil e Itália, e como vocês bem mencionaram, já foi abandonada até mesmo pelos seus pares aqui no Brasil, né? Acho que a situação dela na Itália também não deve ter muito êxito. Doutor Rafael Obrigado. Paiva, muito obrigado por nos ajudar aqui nessa análise hoje aqui no All News. Volte sempre, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.